Tudo bem? Bem-vindo todos a uma introdução à inteligência artificial com Python. Meu nome é Brian Yu e nesta aula exploraremos algumas das ideias, técnicas e algoritmos que estão na base da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial abrange uma grande variedade de tipos e técnicas. Sempre que você vê um computador fazer algo que parece ser inteligente ou racional de alguma forma, como reconhecer o rosto de alguém numa foto, ou ser capaz de jogar um jogo melhor do que as pessoas, ou ser capaz de entender a linguagem humana. Quando falamos com nossos telefones e eles entendem o que queremos dizer e conseguem nos responder, todos esses são exemplos de IA, ou inteligência artificial. E nesta aula exploraremos algumas das ideias que tornam essa IA possível. Então, começaremos nossas conversas com busca, o problema de termos uma IA e querermos que ela seja capaz de buscar soluções para algum tipo de problema, não importa qual seja tentando obter direções de direção do ponto A ao ponto B, ou tentando descobrir como jogar um jogo. Dado o jogo da velha, por exemplo, descobrir qual movimento ela deve fazer. Depois disso, daremos uma olhada no conhecimento. Idealmente, queremos que nossa IA seja capaz de conhecer informações, de representar essas informações e, mais importante, de ser capaz de tirar inferências dessas informações, de ser capaz de usar as informações que conhece e tirar conclusões adicionais. Então, falaremos sobre como a IA pode ser programada para fazer exatamente isso. Depois, exploraremos o tópico da incerteza, falando sobre ideias do que acontece se um computador não tiver certeza sobre um fato, mas talvez tenha certeza apenas com uma certa probabilidade. Então, falaremos sobre algumas das ideias por trás da probabilidade e como os computadores podem começar a lidar com eventos incertos, para ser um pouco mais inteligente nesse sentido também. Depois disso, voltaremos nossa atenção para a otimização, problemas de quando o computador está tentando otimizar para algum tipo de objetivo, especialmente em uma situação em que pode haver várias maneiras de um computador resolver um problema, mas estamos procurando uma maneira melhor ou potencialmente a melhor maneira se isso for possível. Depois, daremos uma olhada no aprendizado de máquina, ou aprendizado de forma mais geral, e veremos como, quando temos acesso a dados, nossos computadores podem ser programados para serem bastante inteligentes, aprendendo com dados e com a experiência, sendo capaz de realizar uma tarefa cada vez melhor com base em um maior acesso aos dados. Assim, seu e-mail, por exemplo, onde sua caixa de entrada de e-mail de alguma forma sabe quais de seus e-mails são bons e quais são spam, todos esses são exemplos de computadores sendo capazes de aprender com experiências e dados passados. Daremos uma olhada também em como os computadores são capazes de se inspirar na inteligência humana, observando a estrutura do cérebro humano e como as redes neurais podem ser um análogo computacional a esse tipo de ideia. E ao aproveitar um certo tipo de estrutura de um programa de computador, podemos escrever redes neurais que são capazes de realizar tarefas de forma muito eficaz. E então, finalmente, voltaremos nossa atenção para a linguagem, não linguagens de programação, mas linguagens humanas que falamos todos os dias. E daremos uma olhada nos desafios que surgem quando um computador tenta entender a linguagem natural, e como é que parte do processamento de linguagem natural que ocorre na inteligência artificial moderna pode realmente funcionar. Mas hoje, começaremos nossa conversa com busca, esse problema de tentar descobrir o que fazer. Quando temos algum tipo de situação em que o computador se encontra, algum tipo de ambiente em que um agente está, por assim dizer, e gostaríamos que esse agente fosse capaz de alguma forma, procurar uma solução para esse problema. Agora, esses problemas podem vir em vários tipos diferentes de formatos. Um exemplo, por exemplo, pode ser algo como este clássico quebra-cabeça de 15 com as peças deslizantes que você já deve ter visto, onde você tenta deslizar as peças para garantir que todos os números se alinhem em ordem. Este é um exemplo do que você poderia chamar de um problema de busca. O quebra-cabeça de 15 começa em um estado inicialmente misturado, e precisamos de alguma forma de encontrar movimentos para fazer a fim de retornar o quebra-cabeça ao seu estado resolvido. Mas existem problemas semelhantes que você pode enquadrar de outras formas. Tentar encontrar o caminho através de um labirinto, por exemplo, é outro exemplo de um problema de busca. Você começa em um lugar. Você tem algum objetivo de onde está tentando chegar e precisa descobrir a sequência correta de ações que o levará desse estado inicial até o objetivo. E embora isso seja um pouco abstrato, sempre que falarmos sobre resolução de labirintos nesta aula, você pode traduzir para algo um pouco mais do mundo real, algo como instruções de direção. Se você já se perguntou como o Google Maps consegue descobrir qual é a melhor maneira de você ir do ponto A ao ponto B, e quais curvas fazer em que momento, dependendo do trânsito, por exemplo, geralmente algum tipo de algoritmo de busca. Você tem uma IA. Está tentando ir de uma posição inicial para algum tipo de objetivo ao realizar alguma sequência de ações.
Então, começaremos nossas conversas hoje pensando sobre esses tipos de problemas de busca e o que envolve resolver um problema de busca como este, para que uma IA seja capaz de encontrar uma boa solução. Para fazer isso, no entanto, vamos precisar introduzir um pouco de terminologia, parte da qual eu já usei. Mas o primeiro termo em que precisaremos pensar é um agente. Um agente é apenas alguma entidade que percebe seu ambiente. Ele, de alguma forma, é capaz de perceber as coisas ao seu redor e agir sobre esse ambiente de alguma maneira. Então, no caso das instruções de direção, seu agente pode ser alguma representação de um carro, que está tentando descobrir quais ações tomar para chegar a um destino. No caso do quebra-cabeça de 15, com as peças deslizantes, o agente pode ser a IA ou a pessoa que está tentando resolver esse quebra-cabeça, para tentar descobrir quais peças mover para chegar a essa solução. Em seguida, introduzimos a ideia de um estado. Um estado é apenas alguma configuração do agente em seu ambiente. Então, no quebra-cabeça de 15, por exemplo, qualquer estado pode ser qualquer um destes três, por exemplo. Um estado é apenas alguma configuração das peças, e cada um desses estados é diferente e vai exigir uma solução um pouco diferente. Uma sequência diferente de ações será necessária em cada um destes, para ir deste estado inicial até o objetivo, que é onde estamos tentando chegar. Então, o estado inicial, o que é isso? O estado inicial é apenas o estado onde o agente começa. É um desses estados de onde vamos começar. E este será o ponto de partida para o nosso algoritmo de busca, por assim dizer. Vamos começar com esse estado inicial e então começar a raciocinar sobre ele para pensar sobre quais ações poderíamos aplicar a esse estado inicial. Para descobrir como ir do começo ao fim, da posição inicial para qualquer que seja o nosso objetivo. E como fazemos o nosso caminho dessa posição inicial até o objetivo? Bem, em última análise, é através da realização de ações. Ações são apenas escolhas que podemos fazer em qualquer estado dado. E em IA, sempre tentaremos formalizar essas ideias com um pouco mais de precisão, para que possamos programá-las de forma mais matemática, por assim dizer. Então, este será um tema recorrente, e podemos definir ações de forma mais precisa como uma função. Vamos efetivamente definir uma função chamada ações, que recebe uma entrada, S, onde S será algum estado que existe dentro do nosso ambiente. E ações de estados vai receber esse estado como entrada e retornar como saída o conjunto de todas as ações que podem ser executadas naquele estado. E assim, é possível que algumas ações sejam válidas apenas em certos estados e não em outros estados. E veremos exemplos disso em breve também. Então, no caso do jogo dos 15, por exemplo, geralmente haverá 4 ações possíveis que podemos fazer na maioria das vezes. Podemos deslizar uma peça para a direita, deslizar uma peça para a esquerda, deslizar para cima ou para baixo, por exemplo. E essas serão as ações que estarão disponíveis para nós. Então, de alguma forma, nossa IA, nosso programa, precisa de alguma codificação do estado, que muitas vezes estará em algum formato numérico, e alguma codificação dessas ações. Mas também precisa de alguma codificação da relação entre essas coisas. Como os estados e as ações se relacionam entre si. E para fazer isso, apresentaremos à nossa IA um modelo de transição, que será uma descrição de qual estado obtemos após realizar alguma ação disponível em algum outro estado. E, novamente, podemos ser um pouco mais precisos sobre isso, definir esse modelo de transição de forma um pouco mais formal, novamente como uma função. A função será uma função chamada resultado, que desta vez recebe 2 entradas. A entrada número 1 é S, algum estado. E a entrada número 2 é alguma ação. E a saída desta função resultado é que ela nos dará o estado que obtemos após realizarmos a ação A no estado S. Então, vamos dar uma olhada em um exemplo para ver com mais precisão o que isso realmente significa. Aqui está um exemplo de um estado do jogo dos 15, por exemplo. E aqui está um exemplo de uma ação, deslizar uma peça para a direita. O que acontece se passarmos isso como entradas para a função resultado? Novamente, a função resultado recebe este tabuleiro, este estado, como sua primeira entrada. E recebe uma ação como uma segunda entrada. E claro, aqui estou descrevendo as coisas visualmente para que você possa ver visualmente qual é o estado e qual é a ação. Em um computador, você pode representar uma dessas ações como apenas algum número que representa a ação. Ou se você estiver familiarizado com enums que permitem enumerar várias possibilidades, pode ser algo assim. E este estado pode ser representado apenas como uma matriz ou matriz bidimensional, de todos esses números que existem. Mas aqui vamos mostrar visualmente, só para você ver. Mas quando pegamos esse estado e essa ação, passamos para a função resultado. A saída é um novo estado, o estado que obtemos.
depois de pegarmos uma peça e deslizarmos para a direita. E este é o estado que obtemos como resultado. Se tivéssemos uma ação diferente em um estado diferente, por exemplo, e passássemos isso para a função resultado, teríamos uma resposta totalmente diferente. Portanto, a função resultado precisa cuidar de descobrir como pegar um estado e uma ação e obter o que resulta. E este será o nosso modelo de transição que descreve como os estados e as ações se relacionam entre si. Se pegarmos esse modelo de transição e pensarmos nele de forma mais geral e em todo o problema, podemos formar o que chamaríamos de espaço de estados, o conjunto de todos os estados que podemos alcançar a partir do estado inicial por qualquer sequência de ações, tomando 0 ou 1 ou 2 ou mais ações além disso. Não poderíamos desenhar um diagrama parecido com este, onde cada estado é representado aqui por um tabuleiro de jogo, e as setas que conectam cada estado a todos os outros estados que podemos alcançar a partir daquele estado. E o espaço de estados é muito maior do que o que você vê apenas aqui. Isso é apenas uma amostra de como o espaço de estados pode realmente parecer. E, em geral, em muitos problemas de busca, seja este quebra-cabeça de 15 peças, ou direções de direção, ou outra coisa, o espaço de estados será algo assim. Temos estados individuais e setas que os conectam. E muitas vezes, apenas por simplicidade, simplificaremos nossa representação de tudo isso como um grafo, uma sequência de nós e arestas que conectam os nós. Mas você pode pensar nessa representação mais abstrata como exatamente a mesma ideia. Cada um desses pequenos círculos, ou nós, representará um dos estados dentro do nosso problema. E as setas aqui representam as ações que podemos tomar em qualquer estado específico, levando-nos de um estado específico para outro estado, por exemplo. Tudo bem, então agora temos essa ideia de nós que representam esses estados, ações que podem nos levar de um estado a outro e um modelo de transição que define o que acontece depois de tomarmos uma ação específica. Então, o próximo passo que precisamos descobrir é como saber quando a IA terminou de resolver o problema. A IA precisa de alguma forma de saber quando chega ao objetivo que encontrou o objetivo. Então, a próxima coisa que precisaremos codificar em nossa inteligência artificial é um teste de objetivo. Alguma forma de determinar se um determinado estado é um estado de objetivo. No caso de algo como direções de direção, pode ser bem fácil. Se você estiver em um estado que corresponde ao que o usuário digitou como destino pretendido, bem, então você sabe que está em um estado de objetivo. No quebra-cabeça de 15, pode-se verificar os números para garantir que estejam todos em ordem crescente, mas a IA precisa de alguma forma de codificar se qualquer estado em que ela esteja é ou não o objetivo, e alguns problemas podem ter. O objetivo, como um labirinto, onde você tem uma posição inicial e uma posição final, e esse é o objetivo. Em outros problemas mais complexos, você pode imaginar que existem vários objetivos possíveis, que existem várias maneiras de resolver um problema. E podemos não nos importar com qual computador encontra, desde que ele encontre um objetivo específico. No entanto, às vezes um computador não se importa apenas em encontrar um objetivo, mas em encontrar bem o objetivo, ou um com baixo custo. E é por essa razão que a última terminologia que usaremos para definir esses problemas de busca é algo chamado custo de caminho. Você pode imaginar que no caso de direções de direção, seria bem irritante se eu dissesse que queria direções do ponto A ao ponto B e a rota que o Google Maps me desse fosse uma rota longa com muitos desvios desnecessários e levasse mais tempo do que deveria para eu chegar a esse destino. E é por essa razão que, ao formular problemas de busca, muitas vezes daremos a cada caminho algum tipo de custo numérico, algum número nos dizendo quão caro é tomar essa opção específica, e então dizer à nossa IA que, em vez de apenas encontrar uma solução, algum caminho do estado inicial ao objetivo, nós realmente gostaríamos de encontrar um que minimize esse custo de caminho, que seja menos caro ou leve menos tempo, ou minimize algum outro valor numérico. Podemos representar isso graficamente se dermos uma olhada neste gráfico novamente e imaginarmos que cada uma dessas setas, cada uma dessas ações que podemos realizar de um estado para outro estado, tem algum tipo de número associado a ela, sendo esse número o custo do caminho desta ação específica, onde alguns dos custos para qualquer ação específica podem ser mais caros do que o custo de alguma outra ação, por exemplo. Embora isso só aconteça em alguns tipos de problema. Em outros problemas, podemos simplificar o diagrama e apenas assumir que o custo de qualquer ação específica é o mesmo. E este provavelmente é o caso em algo como o quebra-cabeça de 15, por exemplo, onde não faz muita diferença se estou me movendo para a direita ou para a esquerda.
A única coisa que importa é o número total de passos que tenho que dar para ir do ponto A ao ponto B. E cada um desses passos tem custo igual. Podemos apenas assumir que é de algum custo constante, como 1. E então isso agora forma a base para o que poderíamos considerar um problema de busca. Um problema de busca tem algum tipo de estado inicial, algum lugar onde começamos, algum tipo de ação que podemos realizar ou múltiplas ações que podemos realizar em qualquer estado. E tem um modelo de transição, alguma forma de definir o que acontece? Quando saímos de um estado e realizamos uma ação, em que estado terminamos como resultado? Além disso, precisamos de algum teste de objetivo para saber se alcançamos ou não o objetivo. E então precisamos de uma função de custo de caminho que nos diga para qualquer caminho específico, ao seguir alguma sequência de ações, quão caro é esse caminho. Qual é o seu custo em termos de dinheiro ou tempo, ou algum outro recurso cujo uso estamos tentando minimizar? E o objetivo final é encontrar uma solução, onde uma solução, neste caso, é apenas alguma sequência de ações que leva do estado inicial a um estado de objetivo. E, idealmente, gostaríamos de encontrar não apenas qualquer solução, mas a solução ideal, que é uma solução que tem o menor custo de caminho entre todas as soluções. E, em alguns casos, pode haver múltiplas soluções ideais. Mas uma solução ideal significa apenas que não há como termos feito melhor em termos de encontrar essa solução. Então agora definimos o problema. E agora precisamos começar a descobrir como vamos resolver esse tipo de problema de busca. E para fazer isso, você provavelmente imagina que nosso computador precisará representar um monte de dados sobre esse problema específico. Precisamos representar dados sobre onde estamos no problema. E podemos precisar considerar várias opções diferentes ao mesmo tempo. E muitas vezes, quando tentamos agrupar um monte de dados relacionados a um estado, fazemos isso usando uma estrutura de dados que chamaremos de nó. Um nó é uma estrutura de dados que apenas rastreará uma variedade de valores diferentes. E especificamente no caso de um problema de busca, ele rastreará esses 4 valores em particular. Cada nó rastreará um estado, o estado em que estamos atualmente. E cada nó também rastreará um pai, sendo um pai o estado anterior a nós, ou o nó que usamos para chegar a este estado atual. E isso vai ser relevante, porque eventualmente, quando chegarmos ao nó objetivo, quando chegarmos ao fim, queremos saber qual sequência de ações usamos para poder chegar a esse objetivo. E a forma como saberemos disso é olhando para esses pais, para rastrear o que nos levou ao objetivo e o que nos levou àquele estado, e o que nos levou ao estado anterior, e assim por diante, voltando até o início, para que saibamos toda a sequência de ações que precisamos para ir do início até o fim. O nó também vai rastrear qual ação tomamos para ir do pai até o estado atual. E o nó também vai manter o controle de um custo de caminho. Em outras palavras, ele vai rastrear um número, que representa quanto tempo levou para ir do estado inicial até o estado em que estamos agora. E veremos por quê. Isso é relevante quando começarmos a falar sobre algumas otimizações que podemos fazer nesses problemas de busca em geral. Então, esta é a estrutura de dados que vamos usar para resolver o problema. E agora vamos falar sobre a abordagem. Como poderíamos realmente começar a resolver o problema? Bem, como você deve imaginar, o que faremos é começar em um estado específico. E vamos apenas explorar a partir dali. A intuição é que, de um dado estado, temos várias opções que poderíamos seguir, e vamos explorar essas opções. E assim que explorarmos essas opções, veremos que ainda mais opções do que essas ficarão disponíveis. E vamos considerar todas as opções disponíveis para serem armazenadas em uma única estrutura de dados que chamaremos de fronteira. A fronteira vai representar todas as coisas que poderíamos explorar a seguir, que ainda não exploramos ou visitamos. Então, na nossa abordagem, vamos iniciar o algoritmo de busca começando com uma fronteira que contém apenas um estado. A fronteira vai conter o estado inicial, porque no começo esse é o único estado que conhecemos. Esse é o único estado que existe. E então, nosso algoritmo de busca vai efetivamente seguir um loop. Vamos repetir algum processo de novo e de novo e de novo. A primeira coisa que faremos é, se a fronteira estiver vazia, então não há solução. E podemos relatar que não há como chegar ao objetivo. E isso é certamente possível. Existem certos tipos de problemas que uma IA pode tentar explorar e perceber que não há como resolver esse problema. E essa é uma informação útil para os humanos saberem também. Portanto, se a fronteira estiver vazia, isso significa que não há mais nada para explorar. E ainda não encontramos uma solução. Portanto, não há solução,
Não há mais nada para explorar. Caso contrário, o que faremos é remover um nó da fronteira. Então, agora, no início, a fronteira contém apenas um nó, representando o estado inicial. Mas com o tempo, a fronteira pode crescer. Ela pode conter vários estados. Então aqui, vamos apenas remover um único nó dessa fronteira. Se esse nó for um objetivo, então encontramos uma solução. Então removemos um nó da fronteira e nos perguntamos, este é o objetivo? E fazemos isso aplicando o teste de objetivo que falamos antes, perguntando se estamos no destino. Ou perguntando se todos os números do quebra-cabeça de 15 estão em ordem. Então, se o nó contém o objetivo, encontramos uma solução. Ótimo! Terminamos. E, caso contrário, o que precisaremos fazer é expandir o nó. E este é um termo técnico em inteligência artificial. Expandir o nó significa apenas olhar para todos os vizinhos desse nó. Ou seja, considerar todas as ações possíveis que eu poderia tomar do estado que este nó representa e a quais nós eu chegaria. Vamos pegar todos esses nós, os próximos nós que posso alcançar a partir deste atual e adicioná-los à fronteira. E então repetiremos esse processo. Em alto nível, a ideia é começar com uma fronteira com o estado inicial e remover constantemente um nó da fronteira, vendo onde podemos chegar a seguir, e adicionando esses nós à fronteira, repetindo isso até removermos um nó da fronteira. E ele contém um objetivo, significando que resolvemos o problema ou chegarmos a uma situação onde a fronteira está vazia e ficamos sem solução. Então, vamos tentar pegar esse pseudocódigo e colocá-lo em prática, dando uma olhada em um exemplo de problema de busca. Bem, aqui eu tenho um gráfico de exemplo. A está conectado a B através desta ação. B está conectado aos nós C e B. C está conectado a I, D está conectado a F. E o que eu gostaria de fazer é que minha IA encontrasse um caminho de A para E. Queremos ir deste estado inicial para este estado de objetivo. Então, como vamos fazer isso? Bem, vamos começar com uma fronteira que contém o estado inicial. Isso vai representar nossa fronteira. Então, nossa fronteira inicialmente conterá apenas A, o estado inicial onde vamos começar. E agora repetiremos esse processo. Se a fronteira estiver vazia, então não há solução. Isso não é um problema porque a fronteira não está vazia. Então, removeremos um nó da fronteira para ser o próximo a considerar. Só existe um nó na fronteira. Então vamos em frente e removê-lo da fronteira. Mas agora, este nó inicial é o nó que estamos considerando no momento. Seguimos para o próximo passo. Nós nos perguntamos, este nó é o objetivo? Não, não é. Não é o objetivo. E é o objetivo. Então não retornamos à solução. Em vez disso, vamos para o último passo, expandir o nó e adicionar os nós resultantes à fronteira. O que isso significa? Bem, significa pegar este estado A e considerar onde poderíamos chegar a seguir. Depois de A, o único lugar onde poderíamos chegar é B. Então é isso que obtemos ao expandir A, encontramos B e adicionamos B à fronteira. E agora B está na fronteira e repetimos o processo novamente. Dizemos, tudo bem, a fronteira não está vazia, então vamos remover B da fronteira. B é agora o nó que estamos considerando. Nós nos perguntamos, B é o objetivo? Não, não é. Então vamos em frente. Expandimos B e adicionamos seus nós resultantes à fronteira. O que acontece quando expandimos B? Em outras palavras, a quais nós podemos chegar a partir de B? Bem, podemos chegar a C e D. Então vamos em frente e adicionamos C e D à fronteira. E agora temos dois nós na fronteira, C e D. E repetimos o processo novamente. Removemos um nó da fronteira. Por enquanto, farei isso arbitrariamente, apenas escolhendo C. Veremos o porquê mais tarde. Como escolher qual nó você remove da fronteira é, na verdade, uma parte bem importante do algoritmo, mas por enquanto vou remover C arbitrariamente, dizer que não é o objetivo. Então adicionaremos I, o próximo, à fronteira. Então digamos que eu remova E da fronteira. E agora eu verifico. Estou olhando para o estado E. É um estado de objetivo? É sim. Porque estou tentando achar um caminho de A para E, então eu retornaria o objetivo. Isso agora seria a solução. Agora eu posso retornar a solução e encontrei um caminho de A para E. Então essa é a ideia geral, a abordagem geral desse algoritmo de busca. Seguir esses passos, removendo nós da fronteira até acharmos uma solução. Então a próxima pergunta que você poderia fazer é, o que poderia dar errado aqui? Quais são os problemas potenciais com uma abordagem como essa? E aqui está um exemplo de um problema que poderia surgir desse tipo de abordagem.
Imagine este mesmo gráfico igual a antes, com uma mudança. A mudança sendo que agora, em vez de apenas uma seta de A para B, temos também uma seta de B para A, ou seja, podemos ir em ambas as direções. E isso é verdade em algo como o jogo dos 15, onde quando eu deslizo uma peça para a direita, eu poderia então deslizá-la para a esquerda para voltar à posição original. Eu poderia ir e voltar entre A e B. E é isso que essas setas duplas simbolizam, a ideia de que de um estado eu posso chegar a outro. Então eu posso voltar. E isso é verdade em muitos problemas de busca. O que vai acontecer se eu tentar aplicar a mesma abordagem agora? Bem, eu vou começar com A, igual a antes, e vou remover A da fronteira. Então vou considerar onde posso chegar a partir de A. E depois de A, o único lugar onde posso chegar é B, então B entra na fronteira. Então eu direi, tudo bem, vamos dar uma olhada em B. É a única coisa que resta na fronteira. Onde posso chegar a partir de B? Antes eram apenas C e B. Mas agora, por causa daquela seta invertida, posso chegar a A. Ou C ou D. Então todos os três, A, C e D, todos eles agora entram na fronteira. São lugares onde posso chegar a partir de B. E agora eu removo um da fronteira. E talvez eu não tenha sorte. E talvez eu escolha A. E agora estou olhando para A novamente. Eu considero onde posso chegar a partir de A, e de A bem posso chegar a B. E agora começamos a ver o problema. Que se eu não tiver cuidado, eu vou de A para B, e depois volto para A, e depois para B de novo. E eu poderia estar indo nesse loop infinito, onde nunca faço progresso, porque estou constantemente indo e voltando. Entre dois estados que eu já vi. Então, qual é a solução para isso? Precisamos de alguma forma de lidar com esse problema. E a maneira como podemos lidar com esse problema é, de alguma forma, rastrear o que já exploramos. E a lógica será, bem, se já exploramos o estado, não há razão para voltar a ele. Uma vez que exploramos um estado, não volte a ele. Não se dê o trabalho de adicioná-lo à fronteira. Não há necessidade. Então aqui está a nossa abordagem revisada, uma maneira melhor de abordar esse tipo de problema de busca. E vai parecer muito semelhante, apenas com algumas modificações. Começaremos com uma fronteira que contém o estado inicial, igual a antes. Mas agora começaremos com outra estrutura de dados, que será apenas um conjunto de nós que já exploramos. Então, quais são os estados que exploramos? Inicialmente, está vazio. Temos um conjunto explorado vazio. E agora repetimos. Se a fronteira estiver vazia, sem solução, igual a antes, removemos um nó da fronteira. Verificamos se é um estado de objetivo, retornamos a solução. Nada disso é diferente até agora. Mas agora, o que vamos fazer é adicionar um nó ao estado explorado. Então, se acontecer de removermos um nó da fronteira e ele não for objetivo, nós o adicionaremos ao conjunto explorado para sabermos que já o exploramos. Não precisamos voltar a ele novamente se ele aparecer mais tarde. Então, o passo final, expandimos o nó e adicionamos os nós resultantes à fronteira. Mas antes, nós apenas sempre adicionávamos os nós resultantes à fronteira. Desta vez, seremos um pouco mais espertos quanto a isso. Só vamos adicionar os nós à fronteira se eles já não estiverem na fronteira e se já não estiverem no conjunto explorado. Então verificaremos tanto a fronteira quanto o conjunto explorado, para garantir que o nó já não esteja em um dos dois. E contanto que não esteja, então prosseguiremos e o adicionaremos à fronteira, mas não caso contrário. E essa abordagem revisada é, em última análise, o que ajudará a garantir que não fiquemos indo e voltando entre dois nós. Agora, o único ponto que eu meio que ignorei aqui até agora é este passo aqui, remover um nó da fronteira. Antes, eu apenas escolhi arbitrariamente, tipo, vamos apenas remover um nó e pronto. Mas acontece que é realmente muito importante como decidimos estruturar nossa fronteira, como adicionamos e como removemos nossos nós. A fronteira é uma estrutura de dados e precisamos fazer uma escolha sobre em que ordem vamos remover os elementos. E uma das estruturas de dados mais simples para adicionar e remover elementos é algo chamado de pilha. E uma pilha é uma estrutura de dados que é do tipo último a entrar, primeiro a sair, o que significa que a última coisa que eu adicionar à fronteira será a primeira coisa que eu removerei da fronteira. Portanto, a coisa mais recente a entrar na pilha, ou na fronteira neste caso, será o nó que eu explorarei. Então, vamos ver o que acontece se eu aplicar essa abordagem baseada em pilha a algo como este problema, encontrar um caminho de A para E. O que vai acontecer? Bem, novamente começaremos com A e diremos, tudo bem, vamos em frente e olhar para o A primeiro. Então notem, desta vez adicionamos o A ao conjunto explorado. A é algo que agora explorando, tem uma estrutura de dados que está acompanhando. Dizemos então que a partir de A,
podemos chegar a D. E tudo bem, a partir de B, o que podemos fazer? Bem, a partir de B, podemos explorar B e chegar tanto a C quanto a D. Então adicionamos C e depois B. Então agora, quando explorarmos um nó, trataremos a fronteira como uma pilha, o último a entrar, primeiro a sair. B foi o último a entrar. Então prosseguiremos e exploraremos isso a seguir, e diremos, tudo bem, onde podemos chegar a partir de D? Bem, podemos chegar a F. Então, tudo bem, colocaremos F na fronteira. E agora, como a fronteira é uma pilha, F é a coisa mais recente que entrou na pilha. Então F é o que vamos explorar agora. Vamos ver F e perguntar, onde podemos chegar a partir de F? Não conseguimos ir a lugar nenhum, então nada é adicionado à fronteira. Agora, qual foi a última coisa adicionada à fronteira? Bem, agora é C, a única coisa que restou na fronteira. Exploraremos isso, a partir do qual podemos ver, tudo bem, de C, podemos chegar a E. Então, entra na fronteira. E então dizemos, tudo bem, vamos olhar para o E. E agora é a solução. E agora resolvemos o problema. Então, quando tratamos a fronteira como uma pilha a uma estrutura de dados último a entrar, primeiro a sair, esse é o resultado que obtemos. Vamos de A para B, para D e para F. E então meio que voltamos e descemos para C e depois E. E é importante ter uma noção visual de como esse algoritmo funciona. Fomos bem fundo nessa árvore de busca, por assim dizer, até o fim, onde chegamos a um beco sem saída. Então, efetivamente, voltamos e exploramos essa outra rota que não havíamos tentado antes. E essa ideia de ir bem fundo na árvore de busca, essa forma como o algoritmo acaba funcionando quando usamos uma pilha, que chamamos dessa versão do algoritmo de busca em profundidade. A busca em profundidade é o algoritmo de busca onde sempre exploramos o nó mais profundo na fronteira. Continuamos indo cada vez mais fundo em nossa árvore de busca. E então, se chegarmos a um beco sem saída, voltamos e tentamos outra coisa. Mas a busca em profundidade é apenas uma das opções de busca possíveis que poderíamos usar. Acontece que existe outro algoritmo chamado busca em largura, que se comporta de forma muito semelhante à busca em profundidade, com uma diferença. Em vez de sempre explorar um nó mais profundo na árvore de busca,